A paz do Senhor, bem-vindo ao nosso módulo sobre discipulado. Essa é a nossa terceira aula sobre esse tema e hoje eu quero desenvolver com você a pergunta: o que é um discípulo? Na aula passada nas duas aulas anteriores, a gente estava falando sobre por que falar sobre discipulado, falamos da importância de se preocupar com aquilo que é essencial para Deus e aquilo que Ele nos deixou como a grande comissão, que é o fazer discípulos, o promover esse crescimento na vida das pessoas, esse crescimento em amadurecimento entre os cristãos, nós como igreja, cuidando uns dos outros, discipulando uns aos outros. Então, e agora a gente quer tentar pensar um pouco mais o que é o discípulo. Mas cabe aqui uma ressalva. Toda vez que a gente fala de crescimento, isso pode soar para algumas pessoas um pouco preocupante, porque tem havido, de fato, no meio desse movimento de retomada do discipulado na igreja, às vezes isso se confunde com uma busca desenfreada para que a igreja se expanda, cresça numericamente. E isso se torna até uma numerolatria, Parece que se não há um crescimento quantificável da igreja, se a igreja não expandiu rapidamente, não multiplica, parece que nada está acontecendo. Nós não estamos falando desse tipo de coisa. Esse crescimento ele é quantitativo também, mas ele é também qualitativo. Quando a gente fala de crescer, não só crescer em número, em quantidade de membros, mas se esses membros estão amadurecendo e estão se tornando verdadeiros discípulos do Senhor Jesus e não apenas crentes, não apenas pessoas que confessam uma fé vazia, que não tem nenhum resultado prático na sua própria vida. Então, essa ressalva é importante da gente fazer. E isso está muito claro na própria leitura de Atos. A gente vê aqueles relatos de Atos que Lucas vai fazendo, que o número de discípulos crescia e a palavra também crescia. Esse crescimento, um acompanha o outro. À medida em que você tem mais discípulos do Senhor Jesus, com certeza você vai ter mais exposição da palavra. A Bíblia vai tomando forma na vida dos discípulos de Jesus, porque tornar-se parecido com Cristo é igual a obedecer cada vez mais a palavra, os mandamentos do Senhor Jesus. É assim que a gente se parece com Ele, porque Ele cumpriu em tudo a vontade do Pai. E à medida em que a gente busca cumprir a palavra de Deus, a gente também se parece com Jesus. Então, isso é muito importante a gente colocar para que essa ideia de crescimento ela não se deturpe, não seja uma coisa apenas de multiplicar membros de igreja. Não é disso que se trata. Jesus não quer que a gente faça mais membros de igreja apenas. Jesus quer que a gente faça discípulos, pessoas que realmente estão comprometidas em seguir a Jesus. E para isso é muito importante a gente pensar o que é o discípulo. Mas antes, olha o texto de Colossenses, capítulo 1, verso 3, ainda sobre essa questão do crescimento. Como que Paulo, a hora que ele escreve para essa igreja de Colossos, ele está agradecido a Deus, pela forma como que a palavra estava se desenvolvendo, até em lugares que ele nem tinha ido, como é o caso da igreja de Colossos. Ele diz assim, sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhe está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas, aliás. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Olha que interessante, Paulo está dizendo, olha, a mesma palavra que chegou a vocês está se propagando pelo mundo todo. É desse crescimento que a gente está falando, A palavra tomando aí proporções e se espalhando na vida dos discípulos do Senhor Jesus e daqueles que estão ao seu redor. É nesse sentido que o texto vai dizer em Atos 2,42 que o povo ali de Deus, a igreja, caía na graça das pessoas, Porque as pessoas tinham em alta estima
aqueles cristãos que estavam vivendo de uma forma totalmente diferente do modo egoísta como o mundo vivia. Então, veja que Paulo aqui também está agradecendo a Deus e mostrando como que o Evangelho realmente está crescendo, a palavra está chegando a diversos lugares. E se a gente então tem convicção de que a gente está pregando a palavra de Deus com fidelidade, a gente está expondo a palavra com fidelidade, a gente está lutando para trabalhar no crescimento da videira, para que as pessoas consigam crescer nesse caminhar com Jesus, em seguir a Jesus, amadurecer nesse processo, conhecer mais da palavra, ser transformado por ela. A expectativa que a gente deve ter não é diferente da do apóstolo Paulo, é que de fato haja um crescimento, uma propagação da palavra e do evangelho em vários lugares. Então, a gente não precisa ter medo do crescimento, mas também a gente não precisa ficar refém de um crescimento apenas numérico. Mas nós precisamos estar convictos de que o que a gente está fazendo como cristão tem a ver com esta obra da videira, do crescimento dessa videira, que são essencialmente as pessoas, a nossa família da fé, a igreja local, o lugar onde a gente foi plantado pelo Senhor. Então, para a gente então trabalhar efetivamente nessa obra de fazer discípulos, né, de promover esse crescimento da palavra na vida das pessoas, a gente precisa então saber o que é que significa, né, o que é de fato, a gente precisa definir o que é esse discípulo do Senhor Jesus, né, o que é um verdadeiro discípulo de Jesus. E para definir, nós poderíamos usar várias características, né, que a gente poderia, por inferência, pegar na palavra de Deus. Várias descrições do que é um cristão, alguém que serve a Jesus. Mas eu acho que o jeito mais preciso que a gente pode fazer isso é usar as próprias palavras de Jesus no seu ministério terreno que foram registradas por João. No Evangelho de João, a gente tem 3 características que Jesus pontua, né, que ele evidencia como características de um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, podem até ser mais características, mas não pode ser menos. Com certeza não são menos do que essas 3 que a gente vai tratar aqui hoje. Isso nem é uma ideia minha, o próprio livro do Waylon Moore, Multiplicando Discípulos, ele estabelece essas mesmas 3 características que eu estou tomando emprestado aqui. Então, a primeira dessas 3 características está no Evangelho de João, capítulo 8, verso 31. Lá ele diz, o texto está dizendo assim: Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Então, a condição, uma primeira característica de quem é verdadeiramente um discípulo do Senhor Jesus é alguém que permanece na palavra. Agora, a pergunta que a gente deve se fazer é: o que significa permanecer na palavra? Repare aqui que não se trata apenas de conhecer a Bíblia no sentido de saber que existe a Bíblia, né? Saber, por exemplo, os 66 livros, saber que, ou confessar que a Bíblia é a palavra de Deus, ou ter lido apenas uma vez, quando muito, né? Infelizmente, há muitos cristãos que nunca leram a Bíblia toda, pelo menos uma vez. Então, certamente permanecer na palavra não é essa atitude desleixada com a palavra, distante. Um verdadeiro discípulo é alguém que está, né, enraizado na Bíblia, que ama as Escrituras. Nós temos outro texto de João, capítulo 14, verso 23 e 24, que Jesus vai, com outras palavras, dizer também sobre isso. Ele fala: Quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Ou seja, amar a Jesus significa necessariamente conhecer a sua palavra e obedecê-la, e se relacionar com ela. E a gente tem também a fazer essa pergunta, né? O que são esses mandamentos de Jesus? Quais são as palavras de Jesus?
recentemente tem surgido uma série de pastores ou pensadores cristãos que têm enfatizado demasiadamente as palavras específicas de Jesus no seu ministério terreno e dando a elas mais importância do que o resto da Bíblia. Então, a gente só vai entender a Bíblia direito se a gente considerar primeiro o que Jesus disse. E aí, com isso, eu vou interpretar todo o restante da Bíblia. Esse é um pensamento perigoso. Por quê? A gente acaba colocando dois níveis na palavra de Deus, né? Parece que o que é palavra de Jesus mesmo, registrada pelos evangelistas, tem mais valor do que o restante das Escrituras. Mas, lá em 2 Timóteo, capítulo 3 e 16, Paulo vai dizer para Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. Então, o que é a palavra de Deus? Quais são as palavras de Jesus? Quais são os mandamentos de Jesus? A Bíblia toda. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é Deus falando. Jesus é Deus, então é Jesus falando. Toda a Escritura, nós devemos valorizar toda a Escritura e amar toda a Escritura. E saber que ela toda, como esse texto de Timóteo diz, 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e é apta para... Está aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Então, olha, toda a palavra ela é apta para fazer isso na nossa vida. Não apenas aquelas palavras que Jesus disse, mas tudo o que está escrito nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. Então, o que significa permanecer nisso? Significa ter uma relação profunda. O discípulo de Jesus é alguém que está envolvido com a palavra de Deus de maneira contínua. É alguém que realmente tem um relacionamento com a Escritura de temor, de interesse, de amor. É um livro indispensável para todo cristão. Então, um pensador americano, um pastor americano chamado Tozer, ele diz em um dos seus escritos uma coisa assim, ele fala: uma heresia notável em todo o meio cristão evangélico surgiu, o conceito amplamente aceito de que nós podemos escolher aceitar somente Cristo porque precisamos dele como Salvador e adiar a nossa obediência a ele como Senhor. Ou seja, ele falou, uma grande heresia tem se tornado comum no meio evangélico, que você pode receber Jesus como seu Salvador, mas adiar a sua obediência. Ou seja, eu quero ser salvo, eu quero Jesus na minha vida, eu quero que ele more no meu coração, mas não há nenhum interesse de conhecer os mandamentos do Senhor Jesus e obedecê-los. Então, Jesus está dizendo que os verdadeiros discípulos são aqueles que permanecem na palavra de Deus. Essa é uma primeira característica e de forma inegociável a Bíblia coloca isso em termos muito claros. Então, essa é a primeira característica. A segunda característica que nós temos do discípulo de Jesus é que ele é alguém que tem um amor sacrificial pelos outros. Veja esse texto, João, capítulo 13, versos 34 e 35. Jesus diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, o modo pelo qual as pessoas vão reconhecer que nós somos discípulos de Jesus é o modo como nós amamos uns aos outros. E Jesus ainda está dizendo, você deve amar ao outro como eu te amei. Então, é um nível de amor, irmãos, muito diferente do que a gente vê nas novelas por aí, nos contos por aí. Porque o amor de Jesus é puro, é excelente. O amor de Jesus é como descreve o apóstolo Paulo lá no capítulo 13 da carta aos Coríntios, né? Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então, é dessa forma que Jesus amou os seus discípulos, é dessa forma que Jesus nos ama e é dessa forma que nós devemos amar as outras pessoas. Então, e essa é uma característica. Jesus está dizendo aqui que
Quando isso acontecer, vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Ou seja, você pode dizer o que for, você pode cantar os louvores mais lindos, mas se você não tiver pelas pessoas, pela sua família na fé, pelos irmãos da sua igreja, o mesmo amor que Cristo tem por você, então isso não testifica que você é um verdadeiro discípulo de Jesus. Jesus está colocando isso em termos muito claros aqui. E o padrão, como eu disse, ele é muito elevado. É amar como Jesus amou. O apóstolo Paulo diz que a prova do amor de Deus por nós é que ele entregou o seu próprio filho. Por isso que eu disse que é um amor sacrificial. O amor de Jesus é o amor de dar a vida. Jesus não apenas amou como um sentimento do coração, algo subjetivo, algo que só se sente, né? Algo que não é palpável. Esse não é o amor da Bíblia, o amor descrito na Bíblia, o amor de Deus. Tanto é que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Então, o amor é uma coisa clara, perceptível, uma coisa que envolve ação e não só um sentimento. Então, esse é o amor com que Jesus quer que a gente ame uns aos outros, o amor sacrificial. E eu sempre digo que tão importante como conhecer João 3,16 é conhecer 1 João 3,16. Porque em 1 João 3,16 a gente tem o evangelista João dizendo assim: sabemos o que é o amor porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Olha isso, dar a vida pelos nossos irmãos. E na continuidade do texto, ele diz que se alguém tiver necessidade e você não se importar com isso, isso não pode ser amor. Não amemos só de palavras. Por quê? Porque o amor tem que ser algo real, perceptível. Então, dizer que você ama as pessoas da igreja tem que ser mais do que uma declaração. Tem que ser um estilo de vida, um jeito como a gente vive, porque é isso que testifica que nós somos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. É muito fácil, eu diria que é mais fácil, na verdade, você entrar, por exemplo, na frente de uma bala perdida para salvar uma pessoa, tomar um tiro e acabou ali. Isso, é lógico, que é um ato heróico, né? Mas é mais fácil do que você viver por aquela pessoa. Então, quando Jesus está dizendo aqui para dar a vida, não significa morrer por alguém, mas também viver por alguém. Ou seja, mais do que tomar uma bala, acabou, morreu, fui para o céu, eu gastar tempo com aquela pessoa, eu investir na vida dela, eu acolher, eu estar perto, eu promover o crescimento, eu me importar com as suas necessidades, eu viver por ela também. Esse é o tipo de amor esperado. Agora, irmãos, pense comigo, qual que seria, o resultado de uma comunidade de cristãos, seja 100 pessoas numa igreja, que estão dispostas a morrer umas pelas outras, a viver as suas vidas umas pelas outras? Isso faria de uma comunidade um poder devastador. O inferno estremece, as obras de Satanás caem por terra diante dessa manifestação de amor. Então, qual o potencial de uma igreja onde seus membros estão dispostos a morrer uns pelos outros? Infelizmente, irmãos, em boa parte das igrejas, as pessoas não estão dispostas nem a saber o nome umas das outras, quanto mais morrer pelas outras. Então, será que isso está expressando que nós somos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus? Será que nós estamos fazendo discípulos do Senhor Jesus ou estamos fazendo membros de igreja, religiosos, pessoas que se acostumaram a, no domingo, ir a um determinado lugar onde há um culto, mas não vivem a partir daquela verdade que receberam? Então, veja como Jesus está definindo de uma forma muito clara qual que é o padrão, quais são as características do verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. E ele continua. A terceira característica, então, é que o discípulo é alguém que frutifica. Isso está em João, capítulo 15, verso 8. Ele diz: nisto é glorificado o meu Pai, em que vocês deem muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Ou seja, vocês serão os meus discípulos quando vocês derem muito fruto. Irmãos,
Pense comigo, quantas e quantas pessoas que estão nos bancos da igreja, mas que não estão envolvidas em nada, em nenhuma atividade, em nenhuma vida, não estão interessados com nada na igreja, a não ser em assistir o culto e voltar para sua casa. Será que isso é um discípulo do Senhor Jesus? A maioria tem até uma pesquisa do livro De Volta para o Princípio, ele diz que na maioria das igrejas você tem 20% de pessoas engajadas, que trabalham, que se envolvem, que servem, que oferecem os seus dons, e você tem 80% de pessoas que consomem o culto, consomem as programações da igreja, que apenas sentam, assistem e vão embora. Será que isso são discípulos de Jesus? Jesus está dizendo que vocês se tornarão os meus discípulos quando vocês frutificarem e derem muito fruto, né? Não é nem dar pouco fruto, é dar muito fruto. Nesse mesmo contexto, né, João 15, a parábola da videira verdadeira, onde Jesus está dizendo que aquele ramo que estando em mim não dá fruto, o Pai corta. Então, um sinal de que alguém é verdadeiramente um discípulo de Jesus é alguém que dá frutos, é alguém que oferece a sua vida, que serve outras pessoas. E às vezes a gente pensa que dar fruto é simplesmente ganhar almas para Jesus, é trazer alguém de fora, trazer ela para a igreja e ela ouvir a palavra e levantar a mão enfim, fazer parte da igreja. Isso é uma coisa boa, é uma coisa que deve ser feita, mas não só. Frutificar na igreja tem a ver com serviço, com dons, com mutualidade, com proclamação da palavra, com evangelismo também, mas com a vida toda da igreja. Lembre-se que é isso que o Pai está fazendo agora, cultivando um povo para si, fazendo a videira crescer. Então, a gente vai realmente revelar que somos verdadeiros discípulos de Jesus quando a gente vive uma vida que frutifica. Então, essas são as 3 grandes características aqui do discípulo de Jesus, segundo as palavras do próprio Jesus. Ele está definindo os seus discípulos como esse determinado tipo de pessoa. E é interessante porque muitas pessoas seguiam Jesus. A gente tem vários textos na Bíblia dizendo que uma multidão seguia Jesus. Agora, Jesus não se impressiona com multidões. Ele está fazendo e buscando discípulos, pessoas que o sigam, que realmente se comprometam com uma vida com Ele, né? É muito mais do que apenas flertar com Jesus, é muito mais do que estar perto de Jesus. Então, esse é um chamado, irmãos, para todos os seguidores de Jesus. Não existe 2 classes de nível de cristão. Aqueles cristãos que só participam do culto e aqueles que são mais empenhados. Não existe isso. O Novo Testamento não reconhece isso. Todos são chamados para serem verdadeiros discípulos de Jesus. Jesus só tem um tipo de povo, né? Não tem os mais dedicados e os menos. Jesus está chamando pessoas para um relacionamento profundo com Ele. Então, tem um autor chamado Dallas Willard, no livro A Grande Omissão, ele escreve assim, há pelo menos várias décadas, as igrejas do mundo ocidental não consideram o discipulado condição para ser cristão. Não se exige nem se espera de um indivíduo que ele seja um discípulo a fim de se tornar cristão. E é possível continuar sendo cristão sem nenhum sinal de progresso rumo ao discipulado ou dentro dele. As igrejas de hoje não exigem como condição de membresia para ingressar ou continuar numa denominação ou congregação local que Cristo seja seguido em seu exemplo, espírito e ensinamentos. E mais à frente ele diz, grande parte dos problemas das igrejas de hoje pode ser explicada pelo fato de seus membros nunca tomarem a decisão de seguir a Cristo. Ou seja, são membros da igreja, têm a carteirinha da igreja, frequentam os cultos, mas nunca tomaram de verdade a decisão de seguir a Jesus. Porque alguém que segue a Jesus é alguém que tem necessariamente essas 3 características. É alguém que permanece na palavra de Deus, é alguém que ama aos outros como Cristo nos amou e é alguém que frutifica.